Сначала бегай там, крутись, то стекло не попади. Good morning, people! Teacher Vini here. E hoje nós vamos falar sobre voz ativa e voz passiva, active voice e passive voice. Vamos lá. Como vocês viram no vídeo anterior, o Johnny ali quebrou o vidro. Olha só. Isso foi o que aconteceu. Johnny tacou o negócio e quebrou a janela. Lembrem-se disso. Por quê? Existem duas maneiras da gente falar essa mesma informação, que o Johnny quebrou a janela. Elas podem ser a active voice e a passive voice. E o que são elas? Elas são maneiras para a gente se referir a alguma coisa que aconteceu. É uma maneira de organização de frase. Como assim? Na voz ativa, a gente coloca o fazedor da ação. Isso, essa palavra existe, eu suponho, deve existir. Primeiro, como assim? O sujeito ou o tópico fez a frase. Olha só. John broke the window. John, o menino, quebrou a janela. Ele é o sujeito que fez a ação de quebrar alguma coisa, o complemento, que foi a janela. Isso a gente chama de voz ativa. Active voice. Mas também tem a outra maneira de falar, que é a voz passiva. Como que ela funciona? Você coloca primeiro a ação que foi feita, o objeto e a ação que foi feita primeiro. Vai ser dada pela to be junto com o verbo no particípio. Como assim? Vamos explicar aqui. O que aconteceu? O Johnny quebrou a janela. Eu também posso pegar essa janela aqui e falar ela como sujeito principal. Como assim? The window was broken. A janela foi quebrada, foi estilhaçada por ele. Olha só. Como no primeiro era John broke, o Joãozinho quebrou, agora a janela foi quebrada. João quebrou, sujeito com verbo. Janela foi quebrada, verbo to be aqui, was broken. E o verbo broken, o verbo to be é was. O verbo principal vai no particípio, broken, quebrado. Outra maneira também de colocar é the window was broken by John. Tá vendo que na primeira opção não tem o John. Por quê? Porque na passive voice, ela é utilizada para destacar a ação, podendo ou não citar o sujeito. O importante na voz passiva não é quem fez a ação e o que aconteceu. Geralmente esse tipo de frase é utilizado principalmente em jornais, quando não tem o sujeito ou ele não é importante. Outra maneira, mas teacher, aqui na segunda opção, the window was broken by John, está citando o John aqui. Sim, mas na estrutura da frase, como a janela apareceu primeiro, o que isso quer dizer? Que se o sujeito que fez a ação for citado na passive voice aqui, ó, como by, junto com o nome dele, quer dizer que ele é importante na frase, porém, ele não será tão importante quanto a ação. Quando eu tenho a passive voice, o importante mesmo é a ação ocorrida. Então, só lembrando, active voice, quando alguém faz uma ação. John broke the window. Na passive voice, the window was broken by John. A janela sofreu a ação, ela é destacada primeiro, junto com o verbo, no particípio, antecedido por o verbo to be. Na voz principal é só o sujeito e o verbo. Na passive voice é o to be junto com o particípio. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Bem simples, rápido, tranquila. Vejo vocês na próxima aula. See you, people. Bye, bye.